a gente tem um quadro neurológico, parece ser mais claro para o clínico lembrar da sinomose. O problema é que a gente tem que lembrar que essa é uma doença multissistêmica. O que significa isso? Está passando um carro de som. O importante é a gente lembrar que esse vírus tem tropismo por diversos tecidos. Então, a gente tem sinais inespecíficos envolvidos com a sinomose. Olha isso. Imagine que vocês atenderem um paciente hoje para fazer com sinais inespecíficos de apatia, hiporexia, então comendo menos, febre. Sinais digestórios, né? Vômito, diarreia, inclusive variações disso, hein? Como hematêmese, hematoquesia, disquesia, né? E aqui uma coisa bem interessante que eu vejo na rotina, que a gente acaba confundindo muito o diagnóstico e esquecendo muitas vezes da sinomose. Pensem aquele filhotinho que vocês atendem com 4 meses de idade, que chega na clínica de vocês com vômito e diarreia com sangue. A primeira coisa que vem na cabeça de vocês, certamente, é a parvovírus, né? E, às vezes, essa é a única manifestação daquele filhote. Então, a gente tem que lembrar que sinomose é um diagnóstico diferencial. Mas, Ju, eu aprendi que diarreia com sangue é parvo. Não, não é, né? Sinomose. É óbvio que a gente espera mais comumente ter a diarreia, alteração de frequência, de consistência, de volume, né? Mas o sangue também pode estar presente, tá? Sinais respiratórios, e aí secreção nasal, né? Que vai desde uma serosinha, aquela aguinha transparente, até mucoide, mucopurulenta, dispneia, cansaço, auscultação de estertor, sibilos, né? Então a gente tem que estar bem associado a isso. Alterações oftálmicas, né? E aqui bem atento, porque isso é muito comum, como o César falou, a conjuntivite, a ceratoconjuntivite seca, KCS, inclusive gerando isso, a ceratite ulcerativa, né? Então, o cachorro já está todo zicado e ainda vem com uma úlcera de córnea que é extremamente dolorosa, né? Então, a gente tem que ter todos esses sinais específicos como diferenciais da sinomose. E na rotina, a gente esquece dela, né? A gente está falando de doença sistêmica, especialmente em cães jovens, né? Não que o adulto não possa ter, porque ele pode. Então, o animal até aí uns 4, 6 anos de idade, a gente também espera e pode ter a fase sistêmica, que a gente chama, que são esses sinais inespecíficos, né? Inclusive, na literatura, gente, alguns livros que vocês possam ver o assunto, eles dividem a encefalite do cão jovem. Então, até 2 anos de idade, vem com esses sinais sistêmicos, às vezes vem com o neurológico junto e às vezes não. Depois de semanas, sinais neurológicos surgem. E aí que é o grande mistério da clínica, que muitos clínicos esquecem da sinomose. Por quê? Porque relaciona assim, como eu falei para vocês lá no início, neurológico lembra de sinomose. Então, o cachorro vem com uma apresentação clínica qualquer, como tem nesse slide aí, e aí não aparece sinal neurológico, o cara dá alta clínica, e aí esse cachorro volta dias depois com um quadro neurológico, né? Então, quer dizer, sempre foi uma sinomose e a gente não pensou nisso, né? Então, o grande lance aqui, gente, é lembrar que, então eu estava falando para vocês, né, encefalite do cão jovem, depois vem a encefalite do cão adulto, 4 anos em média, né, também pode ter sinais sistêmicos, e aí eles dividem como a encefalite do cão idoso, que aí já é mais um quadro neurológico, né. Mas também pode ter, dependendo da cepa, do tropismo, a gente pode ter. Então, conclusão, atenção, diagnóstico diferencial de sinomose. Ela é muito mais comum na sua vida do que você pensa, né? Não fiquem imaginando só aquele cara que chega com tique, que é a sinomose, né? Inclusive, é importante dizer a vocês que dentro de um mesmo ambiente, por exemplo, um cão com sinomose, o outro pode nunca desenvolver sinal clínico, porque tudo vai depender da cepa do vírus e da imunidade do seu paciente, né? Então, eu posso ter, inclusive ontem a gente teve um relato aqui no Instagram, eu coloquei lá para vocês, uma veterinária colocou assim para mim, Ju, eu tive 7 na ninhada, um morreu, um não teve nem sinal clínico, o outro teve problema oftálmico, o outro teve diarreia, o outro teve secreção nasal, porque isso é a sinomose, né? Não é uma característica de ter o mesmo sinal em todos, mas é importante lembrar que todos esses sinais, inclusive a ausência dele, está relacionada com a sinomose, tá bom? Então, lembrem dela como diagnóstico diferencial. Esse é o grande ponto da nossa aula, né? Então, só para que vocês relembrem um pouco, né, gente? Então, a gente tem um vírus, que é o vírus de RNA, que é o vírus da sinomose. Quando a gente pensa numa doença sistêmica, ok? Então, a gente tem uma replicação, a gente tem
o período de incubação, né? Então, esse paciente entrou em contato com o vírus, então, numa média de 1 a 4 semanas, então, até 1 mês aí é o período de incubação, que é quando esse vírus está ali, né? E agora ele vai começar de fato. Aí ele se replica nos macrófagos do trato respiratório e causa o primeiro sinal, que é a febre. Então, quando a gente atende aquele paciente com febre, um diagnóstico diferencial já é a sinomose, ok? Especialmente, gente, os animais jovens. A gente tem que ter esse diagnóstico, mesmo vacinados, lembram disso? Bom, e aí, olhem aqui. De 1 a 2 semanas pós-infecção, esse vírus, então, por pela via hematógena, né? Inclusive pela via de sistema linfóide, né? Ele se dissemina, que é a viremia. Então, ele vai para o sangue, né, e vai procurar onde ele vai se instalar, e devido ao diferente tipo de tropismo que essas cepas têm, olhem que importante, então vem um cachorro, vamos pôr na prática, vem um cachorro com febre, 2 semanas depois da febre, começa algum sinal clínico, que pode ser respiratório, que pode ser digestório, que pode ser respiratório e digestório, ok? Vai depender aí da cepa viral. E aí, então, ele vai se instalar naquele. E aí, lembrar que, muitas vezes, esse paciente que chega com uma pneumonia, com uma broncopneumonia, lembrar que a gente não tem só o vírus da sinomose, né? Que lembrar que, como um do tropismo desse vírus é o linfotropismo, ele também é capaz de causar quadros de imunossupressão. O que significa isso, Ju? É um animal que tem a imunidade diminuída e um vírus causando um processinho inflamatório local. Isso é a porta de entrada, gente, para a infecção bacteriana, né? Por isso que a gente, inclusive, no tratamento, muitas vezes institui o quê? Antibiótico terapia. A gente está tratando a sinomose? Não, mas nas condições sistêmicas, como eu disse para vocês, de uma broncopneumonia, por exemplo, a gente está tratando uma infecção secundária promovida pela sinomose, entende? Então, é lembrar que, isso que eu acho muito importante, tá vendo? Ai, calma aí. Lembrar que ótimo, tem uma tela gigante aqui. É lembrar que um paciente que chega com febre para vocês, 2 semanas depois podem vir com sinais digestórios, respiratórios, isso que é importante. E nessa fase pode vir, inclusive, com neurológico. Mas, todavia, entretanto, esse paciente pode chegar para vocês, vou até dar uma ênfase aqui na minha cara. Esse paciente pode chegar aqui, nossa, mas meu cabelo tá, hein? Esse paciente pode chegar aqui para vocês com sinal digestório, com sinal respiratório, vocês tratarem isso, vocês darem alta clínica para isso, e olhem isso que é importante. Muitas vezes, depois dos sinais clínicos, 2 até 12 semanas são 3 meses, ele pode surgir com sinal neurológico. Então, onde eu quero chegar aqui com vocês? Todo paciente que vocês atendam na rotina, jovem, com sinais inespecíficos, a sinomose deve ser um diagnóstico diferencial, mesmo que não haja sinal neurológico. E se nesse tratamento que vocês fizeram sintomático, tá? Esse paciente melhorou e vocês deram a alta clínica, continue em observação. Porque um diagnóstico possível, uma vez que você não estabeleceu a causa, pode ser a sinomose. Isso quer dizer que pode, imaginando que seja sinomose, pode ser que sinais neurológicos ainda surjam. Então, cuidado de falar, ai, que maravilha, ele recebeu a alta, seu cachorrinho tá lindo, vai, bora curtir. E aí, 3 semanas depois, ele chega aqui com tetraparesia. Que é isso? Ainda é o curso clínico, tá? Então, é importante orientar o tutor quanto a isso, porque às vezes ele começa a perceber em casa uma deficiência de equilíbrio, um paciente que está se escorando nos objetos, que tem uma queda, que são sinais que iniciam um quadro neurológico e passa desapercebido. E talvez com uma orientação técnica, ele já vá a você rapidamente nesse processo inicial, bom?